aqui nós temos o tema depressão. Muitas pessoas, às vezes, não gostam nem de falar no tema, na palavra, mas é preciso que nós possamos estudar o que vem a ser depressão, para saber como aconselhar as pessoas sobre este aspecto. A foto escolhida, ela mostra uma criatura que realmente está num estado bem ruim psicologicamente. E ela se encontra, por sinal, num momento, num lugar maravilhoso, não é? Tanto onde ele está, quanto ao fundo. Mas ele não vê essa beleza, porque o estado que ele se encontra não permite isso. É exatamente o que ocorre nos estados depressivos. A depressão, por definição, vem do latim italiano deprimere. E nós colocamos ali uma figura que tem uma pessoa que está sendo puxada através de uma corda com um bloco escrito medo. Na verdade, a palavra deprimere, que significa depressão, significa puxar para baixo. É exatamente como se sente toda pessoa que está com depressão. Ela se sente para baixo. Ela se sente a última das pessoas. Ela acha que não tem valor nenhum, não é? E outras coisas que nós vamos ver. A psicologia diz que a causa da depressão tem 3 aspectos: o medo, a solidão e a ansiedade. Diz que esses 3 aspectos são fundamentais na causa da depressão. Como se manifesta a depressão? Sigmund Freud, em seu livro Melancolia, diz que a perda é o grande causador da depressão. Freud, então, diz que a perda pode ser de diversos aspectos. Há pessoas que entram em depressão porque perdeu um ente querido, ele desencarnou, ou às vezes um relacionamento que se desfez também causa depressão. Tem a perda por dinheiro, também é uma causa de grande depressão, porque a pessoa se acostumou com a riqueza material, e aí ela se vê, de uma hora para outra, endividada. Existe a perda também de outras formas, que nós possamos aqui enumerar. Mas as mais conhecidas são essas: a perda de um relacionamento, a perda de dinheiro, a perda de um ente querido. Essas são as principais. Mas tudo aquilo que se vem a falar em perda, que a pessoa achou que perdeu, ele pode ser um causador da depressão. Nosso querido Divaldo Franco, ele diz que a diferença entre tristeza e depressão está no tempo. Porque é muito normal quando nós perdemos, entre aspas, não é? Um parente, um pai, um irmão. É muito comum nós entristecermos, nós ficarmos tristes, não é? Mas essa tristeza só pode ir a 4 semanas, ou seja, 1 mês. A partir daí, já começa um estado depressivo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isto, e é isso que eu convido a todos
para que fiquem vigiando esse sintoma. Porque muitas vezes as pessoas começam a ter esse estado de tristeza e o tempo passa, vai melhorar, e quando vê, já entrou na depressão. Então, um alerta para nossas famílias, para que nós possamos ficar atentos a essa questão do tempo que a pessoa vai ficar no estado de tristeza. Os sintomas da tristeza, ou melhor, da depressão, como se manifesta? Os sintomas é insônia, cansaço, desinteresse pela vida e perda da afetividade. Isso é muito comum acontecer no estado de depressão. A insônia, a pessoa vai dormir, o sono não vem. Ela fica rolando na cama e quando chega ao raiar do dia, é aí que vem o sono. E ela dorme à tarde, dorme de manhã, mas ela continua cansada. Ela fica prostrada, não quer saber de nada e continua nesse estado de cansaço. E tem o desinteresse pela vida. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, gostava de fazer crochê, já não faz mais. O homem gostava de futebol, mas ele pode até ver o futebol na televisão, mas ele já não tem mais nenhum entusiasmo por aquilo. E tem a perda da afetividade. A perda da afetividade, ela é comentada pelos os familiares. Porque percebe que no depressivo, ele já não se incomoda mais com a família. Ele fica meio alheio. Então, é como se ele perdesse o amor pela família. E a depressão, ela pode ocorrer em todas as faixas etárias. Vejam bem. Ela pode acontecer no infantil, no juvenil, no adulto, no senil, zanzonal, pós-parto e pré-parto. Então, pode acontecer na criança, né, no jovem, no adulto, no idoso. Zanzonal é quando ocorre em períodos. E, normalmente, a criatura tem um período que ela é mais depressiva. É muito comum no frio. A pessoa, então, fica depressiva. Às vezes, ela passa um ano sem ter a depressão, mas aquilo volta depois se ela não fizer o tratamento. Pós-parto é a mulher grávida, não é? E o pré-parto também. Antes ou depois pode acontecer a depressão. As doenças contagiosas também colaboram. Sífilis, mal de Hansen e AIDS. Sífilis e AIDS são doenças contagiosas através, normalmente, do sexo, não é? O mal de Hansen, que é a hanseníase, antigamente chamada de lepra, que também é uma doença que leva à depressão. A gente percebe que esse tipo de doença é um tipo de doença que faz a pessoa, de certa forma, abaixar a sua autoestima. Porque como ela é contagiosa, ela já não sai, já não se relaciona, não é? Então ela passa a ter uma baixa estima. E isso favorece o aparecimento da depressão. Mas também as doenças degenerativas, mal de Alzheimer e a síndrome do pânico, também colaboram para o aparecimento da depressão. A síndrome do pânico, a pessoa tem medo de tudo, não quer sair de casa, mas não quer ficar sozinha. Não é assim? O que ocorre com a depressão? Aqui é um ponto muito importante da nossa exposição, que eu peço a atenção de todos. Os neurônios são células nervosas do nosso cérebro, cujas caudas chamam-se axônios. Por que é importante isso? Então,
essas células estão no nosso cérebro. Nós vamos ver que são bilhões. E elas têm um formato, que é esse aqui. É como se fosse uma pequena árvore. Na verdade, ele não fica em pé, como ele está aqui. É porque é uma questão de logística mesmo. Mas ali nós temos o neurônio, um neurônio. Tá certo? Então, é como se fosse uma pequena árvore, né, que tivesse os seus galhinhos e as suas raízes. Aquela cauda chamada é o corpo dele. E esses neurônios, eles trabalham dando pequenos estalinhos elétricos, que nós vamos ver agora. E os axônios têm uma fundamental importância, que nós vamos e voltaremos. Aqui nós temos a cabeça de um humano e aparecendo o cérebro dele, e ali foi ressaltado na circunferência um dos neurônios, porque ele é muito pequeno, né? Como ele é uma célula, ele tem que ser visto no microscópio, não é? E vocês vejam que ao redor da parte central do neurônio, ele está cheio de luzes, que é exatamente as energias que ele transmite. Nós temos 75 bilhões de neurônios na cabeça. 75 bilhões. Mas acontece, aqui que está uma coisa fundamental, é o ápice da nossa palestra. Acontece que esses neurônios, eles não têm vida infinita. Eles morrem com o tempo. Então existe a morte deles. Mas aquele axônio, aquela cauda, ela tem a capacidade de reproduzir, fazer novos neurônios. Mas para isso é necessário que você tenha uma vida mental ativa. Então aqui está o X da questão. Você precisa ter uma vida mental ativa. Porque se você não tiver, você tem uma possibilidade de ter a depressão. E o que vem a ser uma vida mental ativa? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa trabalhou numa empresa 40 anos. E amanhã ele não vai trabalhar mais, porque ele aposentou-se. Ele não programou nada na vida dele. Ele acha que vai ficar em casa. Ele até fica em casa nos primeiros dias, mas depois daquilo vai ficar enfadonho, não é? Ele começa a não achar graça mais naquilo, ele acostumou a trabalhar, e aí ele tem a possibilidade de entrar em depressão. Por isto, quando a pessoa vai se aposentar, o ideal é que um ano antes ela comece a se programar para ver o que ela vai fazer após aposentar-se. Porque parece que nós temos na nossa sociedade a ideia de aposentar é paralisar tudo. É ficar no sofá comendo e bebendo e dormindo. E nós não fomos criados para isto. Porque se isso acontecer, o que vai acontecer com a nossa vida mental? Nossa vida mental vai paralisar. E se ela paralisar, o que acontece? Vai havendo a morte natural dos neurônios e não vai haver a criação de novos neurônios. Então, de 75 bilhões, passa para 60, passa para 50 e vai caindo esse número de neurônios. O que é outra questão também de uma vida mental ativa. Todos nós somos filhos de Deus. Ninguém tem dúvida sobre isso. Todos nós temos uma centelha divina.
E nós precisamos de nos ligar a Deus. Sempre. Não é uma vez por semana. É todos os dias. Nós temos que estar ligados com o Criador. Porque nós somos filhos dele. E nós estamos aqui para o único propósito, que é evoluir. Queira ou não queira, todos nós temos que evoluir. Podemos retardar nossa evolução, mas nunca retornaremos à nossa evolução. Podemos até paralisar, mas o nosso destino é a evolução. É um dia, sabe Deus quando, seremos anjos. Então nós não podemos contrariar a nossa essência. A nossa essência é evoluir. Então, nós temos que estar com a nossa vida ativa, pensando em Deus, fazendo o que diz o Evangelho de Jesus. Aos poucos, mas nós temos que fazer novos propósitos para este ano. Mudança de hábitos. Eu vou deixar de mentir. Difícil, não é? Mas é possível. Eu vou deixar de falar da vida alheia e assim por diante. Porque tem uma questão. Você se liga a alguém desencarnado. Você se liga ao seu anjo da guarda ou você se liga ao seu obsessor. A opção é sua. Na última informação que nós tivemos, para cada encarnado, nós temos 3 desencarnados. Se levarmos em conta que nós temos nosso anjo da guarda, sobrou 2. E possivelmente não são criaturas elevadas. E através do pensamento é que nós somos pegos. No plano espiritual, como que vocês acham que há a conversa entre os espíritos mais elevados? Alguém já pensou nisso? Nos livros que você lê, dá para entender que é através do pensamento, porque eles não têm o aparelho, não é? Do corpo. Então, é pelo pensamento. Não existe outra forma. Agora, a obsessão também é pelo pensamento. E aí que nós temos que vigiar 24 horas por dia. 24 horas por dia. E orar 2 vezes, ao dormir e ao acordar. Mas vigiai muito. O quê? O outro? Não, os seus pensamentos. Porque os seus pensamentos estão girando em torno de você e você está irradiando energia e você está captando energia do mesmo nível. Então, se você estiver irradiando mentira para as pessoas, você vai ter uma criatura desencarnada se acoplando a você, ajudando a você a implementar mais ainda a mentira. Se você é obcecado por sexo, da mesma forma vai ter uma legião de criaturas que vão se acoplar a você. Maledicência, da mesma forma. Tem espíritos encarnados para todos os gostos. Até porque eles ontem eram encarnados. E a nossa sociedade, infelizmente, ainda é assim. Ainda gosta de falar da vida alheia, gosta de falcatruas e outras coisas, não é mesmo? Então, aí é que é o problema. Porque se você estiver com a vida mental sem ser ativa, não querendo nada com a vida, sentado na televisão vendo novelas, me desculpe, mas as novelas matam neurônio. Mata neurônio. Porque aquilo não faz criar nenhum neurônio. Me desculpe. O que faz criar neurônio é um livro.
Você pega um livro, então você começa a raciocinar o que ele está querendo dizer. Você começa então a visualizar o que ele está dizendo. Com isto, os seus neurônios estão lá girando, cheio de luzes na sua cabeça e criando mais neurônios. Perceberam? É assim que funciona. Quem diz isso é a ciência. Não sou eu que estou dizendo. É a ciência que descobriu isso. Então, em quem você quer se ligar? A pessoa altruísta, do bem, ou uma pessoa malévola? Porque o seu mentor vem te ajudar. Agora, a pessoa malévola, ela vem te induzir para fazer você de boneco. Porque a pessoa depressiva, ela fica realmente um boneco na mão do obsessor. É isso que acontece, muito simples. E aquele que não aceita ainda a sua depressão, pior ainda, é o orgulho que está exaltado. Ele não aceita que esteja doente. E aí é pior. A vida mental ativa, ela produz 63 substâncias que interligam os neurônios. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos então 75 bilhões que fabricam, né, ali 63 substâncias que ficam ali girando entre eles. Uma dança maravilhosa. Somente Deus mesmo vai fazer isso, não é? E aí, o que acontece? Dentro dessas 63 substâncias, nós temos 3. Dopamina, serotonina, noradrenalina. Essas 3 substâncias é que nos traz alegria. Olha que coisa maravilhosa. Então nós precisamos de alegria. Mas para isso nós precisamos dessas 3 substâncias, que são as principais, que ficam aqui na parte de trás do nosso cérebro, a sua produção. Então, se nós não tivermos isto, é depressão que vai acontecer. Então, vocês vejam bem, imagine na nossa cabeça, 75 bilhões, começa a morrer, né, os neurônios. Vai ficando o quê? Vazios. Não é assim? Vai ficando vazios. Olha, a comunicação entre eles já vai ficando mais difícil, porque eles estavam todos juntinhos com os outros, a ligação era fácil. Aí começou a morrer, né? Então começou a ficar vazios. É a mesma coisa, nós estamos aqui reunidos. Nós estamos nos comunicando, ou pelo menos vocês estão me ouvindo, não é? Mas se um sai para aquela sala de lá, o outro vai para lá, o outro vai para a sua casa, nossa comunicação já perdeu. Concorda comigo? Por quê? Porque já espaçou, ficou espaçado, né? A distância entre nós ficou mais difícil. Então, isto aqui é de suma importância que nós tenhamos que saber. Os cientistas, então, perceberam que a carência de neurônios fez com que houvesse uma falha na comunicação entre eles, o que causou a depressão. Este é o resultado da ciência. Tanto é que nós vamos ver que a ciência, então, a partir desse descobrimento, é que ela veio criando os remédios. Aqui nós temos fotografia, essa fotografia não é do Brasil, foi tirada de 2 cérebros. O da esquerda, o de cá, mais azul, é de uma pessoa depressiva. E o da direita, não depressiva. A diferença é grande, não é? Então vocês vejam, os pontos de luz e pontos amarelos do lado direito é muito maior. Isto é, tem muito mais neurônio do lado de lá. Do lado de cá, está faltando neurônio. A diferença é muito grande,
não é? Talvez do lado de cá tenha 20% do que tem do lado de lá. E é nesse momento que o obsessor entra. Porque como uma pessoa gosta muito de sexo, gosta muito de ser malévola, de falcatruas, essas coisas e tal, naquele momento ele já estava ali conversando com ela, falando de coisas, vamos assim, vamos. Quando vê, ele acha que os pensamentos são dele e não são. E ele é um sugador de energia. Essas criaturas sugam a energia da criatura encarnada, porque a criatura encarnada, ela tem o tônus vital, não é? Ela suga essa energia. Por isto que a criatura fica cansada, prostrada. É por isto. Ela está sendo sugada, a sua energia. O interessante é que a dopamina, quando falta dopamina na criatura, ele pode ter síndrome de Parkinson. E também, se tiver excesso, tem a esquizofrenia. Isso é ciência. Isso não é de nenhum livro espírita. Então, para que nós possamos entender aqui o quanto é importante o nosso equilíbrio. Porque se injetar numa pessoa, não é? Dopamina em excesso, ela vai ter mal de Parkinson. E se ela tiver falta, ela vai ter esquizofrenia. Então, nem para a direita nem para a esquerda, é o centro. Aí nós teremos saúde. É o que nós precisamos de ter. Equilíbrio. O que fazer? Dr. Bezerra, no seu livro Loucuras e Obsessão, ele diz o seguinte: quando a criatura está no princípio da obsessão, seria ali na tristeza, passando 2 meses, se ela frequentar um centro espírita ou outra casa religiosa, para reativar a sua fé, sua perseverança, não é? Que isso é fundamental. Você ter fé e esperança, mesmo que tenha o mundo à sua volta caindo casas. Lembro do nosso amigo Duray de Chibli, que diz o seguinte, porque há muitos anos ele tinha uma história que o mundo ia acabar, né? E ele dizia assim, aqui nesse salão, ó, se o mundo acabar, está tudo bem. Eu sei que Deus tem um lugarzinho para mim. O que eu posso fazer é ajudar as pessoas. Eu não vou impedir do mundo acabar, não é? Então, o mundo pode estar acontecendo o que for ao nosso redor. Nós temos que manter o nosso equilíbrio, nossa fé e nossa perseverança. E isso é de suma importância, porque se nós não mantivermos, nós entramos em desequilíbrio. Então, no princípio, se a pessoa vier numa casa espírita ou num outro culto religioso que possa injetar ânimo nela, ela reergue, ela sai daquele estado depressivo ou estado de tristeza. E com isso ela retoma a vida. Mas, se tiver no estágio avançado, ela tem que necessariamente tomar os remédios que a psiquiatria vai receitar. E aí, tem muitas pessoas que não querem ir no psiquiatra porque acham que quem vai no psiquiatra é doido. Não é? Mas não é. Vai doido também. Mas doido todos nós somos, né? Cada um de nós tem um pouquinho de doidura. Quem são, na verdade, né? Se Jesus veio para os que estão doentes, doentes são todos nós, não é? Quem não é doente, levanta a mão, não é? Todos nós somos doentes. A psiquiatria, então, hoje, ela tem a farmacologia que sintetiza aquelas substâncias, tá certo? Aquelas substâncias que são as principais. A dopamina, a serotonina e a noradrenalina. Isto, então, já é receitado hoje
pelos médicos, para que a pessoa não piore. Não piore. Porque o problema é piorar, não é? Aí a gente não sabe qual que é o final da história. A OMS, Organização Mundial da Saúde, diz que existem doentes, não doenças. Por que isso é importante? Porque tem pessoas que não acham que estão doentes. É o orgulho. Tem pessoas que falam assim, não vou no médico não, porque se eu for ele vai achar, né? Ou então fala assim, não, eu estou sadio, vou lá no médico fazer o quê? Aí morre de infarto. Aí aparece a diabetes, não é? Aí aparece o câncer, que são doenças silenciosas, que se forem vistas antes, é muito mais fácil o tratamento, não é? Qualquer doença, no princípio, é mais fácil do que depois. O CID-10, no item F44.3, define estado de transe e possessão. O CID é o Código Internacional de Doenças. Quando você vai no médico, que ele faz uma receita para você levar no seu plano de saúde, indicando um procedimento, ele tem que colocar o CID, porque senão não é aceito. Cada doença tem um CID, ou seja, tem um código. Então, o CID da possessão é o 10. E isso não é espírita, não. Isto são a ciência que trabalhou para isso, que chegou à conclusão que, numa grande maioria de casos, existe um agente externo que ele pegou o nome do espiritismo, que é possessão. Porque a pessoa já não pode responder mais pelos seus atos, porque ela faz coisas que antes não fazia. Coisas que a colocam no ridículo, inclusive. Kardec, nos seus livros, disse que existem doentes naquela época, não é? E que tem a causa e efeito. E por isso ele vem com a predisposição para a doença. Como nós acreditamos que tivemos muitas vidas, não é? Vamos chamar assim, que vida a gente só tem uma, né? A vida do espírito. Mas a vida aqui na Terra, nós viemos muitas vezes. Se hoje, se nós fizermos uma análise do que somos, nós vamos ver que ainda somos criaturas imperfeitas. Não é mesmo? Se estamos aqui, é porque precisamos estar. Ninguém está aqui de férias. Ninguém está aqui para comer, para beber, para se deliciar. Nada disso. Está aqui para evoluir. Somente isso. Então, se nós viemos aqui para evoluir, e nas outras encarnações também, a gente veio evoluindo, isso significa que no passado nós éramos muito piores do que hoje, não é mesmo? E ainda há alguém querendo fazer regressão para saber quem foi na vida passada, não é? Se alguém estiver pensando nisso, esqueça, porque a maioria quer saber se foi rei ou rainha, não é? Ninguém quer saber se foi escravo. Então é péssimo. As coisas percustrar a mente no passado não é um bom resultado. Então, de acordo com Kardec, nós, nessas vidas sucessivas, nós viemos trazendo problemas do passado. E por isto, nós nascemos com uma predisposição para a doença, de diversas formas, tá certo? Esta de hoje, a depressão, é uma doença, não é, que seria mental. No livro dos Médiuns, capítulo 23,
A maioria dos transtornos mentais são obsediados. Isto ele disse em 1800 e alguma coisa. Veja bem. A maioria dos transtornos mentais são obsediados. Porque tem alguns transtornos que não são. Mas também nem precisa. Porque o espírito obsessor, ele quer obsediar aquele que está aparentemente são. Porque quer fazê-lo de fantoche. É isso que ele quer. Aquele que já tem esquizofrenia não interessa para ele. Por isso que ele não é obsediado. Então Kardec colocou muito bem essa questão. E que hoje, né, existe o CID-10. A cura na raiz. Nós vamos fazer a cura na raiz. Não é? Então, além daquela de nós fazermos a cura de não ficar ocioso, porque nós não podemos deixar nossa mente ociosa. Matar o tempo só se for do outro. O nosso, nós não devemos matar nosso tempo. Nosso tempo é muito precioso. Diz no meio corporativo que tempo é dinheiro. E é verdade, tempo é dinheiro. E tempo é vida também. Então não venha matar tempo. Porque quem é preguiçoso, é preguiçoso. Não sejamos preguiçosos. Se somos, vamos mudar essa característica, não é? Então, oração ao acordar e ao dormir. Fundamental, não é? Todos os dias, ler livros edificantes. Pode ser livros espíritas, de romance, pode ser livros de instrução, não é? Livros dos espíritos, dos médios, enfim, tem diversos livros. E pode ver Dostoiévski, pode ver muitos livros, né? Maravilhosos, podemos assim dizer. E hoje se lê pouco. E para nosso espanto, a gente vê que o último Enem, 0 na redação, foi um percentual altíssimo. Significa que as criaturas não estão lendo. Porque se não leem, não sabe fazer uma redação. Simples assim, não é? Então, não caiamos nessa cilada. Assistir palestras e vídeos na internet. Então, veja bem, se você não pode vir aqui numa palestra, vá no YouTube. E lá você vai ver diversas palestras de pessoas renomadas, pessoas que têm um conhecimento, não é, muito grande. Então, é fundamental que você veja alguma coisa. Esqueça televisão. Esqueça. Culto no lar uma vez por semana. E isso é fundamental. O culto no lar, você está trazendo o seu mentor, o mentor da sua família, todos ali, para ajudarem você. Ajudar. Porque vai manter aquela harmonia e aquilo ali é que vai sustentar a sua família. É o culto no lar. Agora, se tiver em depressão, é todo dia. É como disse Chico Xavier certa vez, não é? Que ele estava ali tentando doutrinar uma criatura que estava incorporada, e aí ele falou para o irmão dele, ser evangelho nele, não é? E ele pensou que era para bater o evangelho nele, né? E ele bateu o evangelho nele mesmo, né? Bateu na cabeça. Mas era evangelho nele, era para falar, não é? E falando, porque na verdade, o evangelho no lar, quando você faz ele todas as semanas, todos os dias ali marcados, você cria um ambiente desfavorável ao obsessor. Até porque tem outro lugar para ele ir. Para que ele vai ficar ali? Batendo em ferro frio. Ele já viu que você está em outro caminho, para que ele vai ficar ali tentando obsidiar alguém? Não é mesmo? Isso em todos os livros, a gente vê isso. Quando tem ali um grupo de obsessores e vem um ser, não precisa ser de luz, mais ou menos de luz. Ao chegar perto, eles já correm. Por quê? Porque eles não querem debater com ninguém.
Eles querem coisa fácil, não é? Presa fácil. Então, culto no lar. Água fluida ou magnetizada, que é a mesma coisa, não é? Ajudar o próximo. É muito interessante ajudar o próximo. Quando nós ajudamos o próximo, seja com qualquer coisa, não é? Nós estamos ajudando a nós mesmos. A nós mesmos. E aí, você está amando o próximo, porque você se ama. Senão você não ama o próximo. Primeiro você tem que se amar. Leia livros sobre isso. Então, primeiro você se ama, depois você ama o próximo, e você automaticamente estará amando a Deus. Simples assim. É o primeiro e segundo mandamento da lei de Deus. Não tem segredo. Procure saber quem você é, que você vai se amar. Simples assim. Essa história de Chico Xavier ocorreu quando ele estava na cidade de Uberaba, que certa vez ele atendia muitas pessoas que vinham de São Paulo principalmente. E chegou uma senhora e disse que estava com depressão. E aí o Chico, naquela calma toda, aí o Emmanuel falou para ele, Chico, diz para ela procurar perto da casa dela alguma coisa que ela pode fazer para o próximo. Naturalmente, o Emmanuel sabia o que estava falando. E ele repassou aquilo para aquela senhora. Aquela senhora foi embora pensando, o que eu posso fazer e tal. Naturalmente, ela foi também intuída pelo seu mentor. Olha, tem um hospital perto da sua casa. Era um hospital do câncer. Ela pegou, olha, eu vou lá. Aí foi lá e começou a ver que aquelas pessoas vinham de longe. Aí não tinha um lanche para comer. Ela falou, eu vou trazer lanche. E aí ela começou a levar o lanche, né? Aí ela chamou a vizinha também foi, e juntou aqui e foi, e fez aquela turma que foi levar lanche. E ela estava lá no hospital, e um dia tinha lá o exame para todas as mulheres, exame de mama. Ela foi fazer o exame de mama. E fez o exame de mama. E assim ela contou para o Chico, que fez aquele exame, porque ela voltou depois no Chico, para agradecê-lo, porque tinha saído da depressão. Então ela contou que o exame deu que tinha um pequeno tumor, mas que ele estava regredindo, de acordo com os médicos. Então, quando ela foi lá no Chico Xavier, ela já estava com tumor. Mas é possível regredir? Claro que é. Porque o amor, ele regride as doenças. Ele acaba com as doenças. Então, quando a mulher fez isso, ela viu que naturalmente estava acabando com essa doença. Então, pense nisso. Levem isso para as casas de vocês. Da importância de nós termos uma vida mental sadia, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Não deixemos nossa cabeça, né, ao léu. Então, disse Jesus, vigiar e orar sempre, não é? E isto é que é importante na nossa vida. Tenhamos o Evangelho de Jesus como nossa bússola, como nosso aprendizado. Ele não veio na terra para morrer na cruz, para mostrar coisas outras, a não ser mostrar o seu Evangelho. Que nós tenhamos Jesus sempre em nossas vidas, sem ser piegas. Não precisa colocar na camiseta, não é? É só você sentir, falar, pensar como Jesus ensinou. Muito obrigado por ter me ouvido e espero na segunda parte que nós voltaremos para fazer algumas conclusões. E eu peço a todos que aguardem sentados. Muito obrigado.